Boa tarde a todos, tudo bem? Finalizamos um capítulo da nossa história, Primeira República e seus desdobramentos, né? Que foi marcada por alguns pontos específicos que foram estudados por nós, como coronelismo, voto de cabresto, política dos governadores, política do café com leite, governo das oligarquias, enfim. Tudo isso entrou em uma crise e esse período chegou ao fim, certo? Quando houve as revoltas de Canudo e Contestado, da vacina, da chibata, já era manifestação popular de que tinha algo errado e eles não estavam mais aceitando, não estavam mais indiretamente sendo coniventes com o poder central que manipulava o voto dessas pessoas para continuar no poder. Tá? Então, a República Velha, apelidada assim por Getúlio Vargas, ela chega ao fim. Vai ser dado início agora a partir da página 42 dos livros de vocês, a Era Vargas. No ponto a ponto, a gente vai fazer um início aqui, uma prévia. E por necessidade, a gente faz isso na sequência das necessidades que vocês forem sabendo. Olha, conhecendo. Nós vamos conhecer aqui um pouco sobre o tenentismo, que ele vai ter uma participação muito imprescindível para o fim do poder das oligarquias no nosso Brasil, o fim do domínio, da persuasão, da opressão desse governo, desse tipo de governo, nas mãos de alguns, que eram os cafeicultores, os coronéis, a opressão que eles tinham sobre a vida das pessoas que viviam na área rural, na maioria analfabeta e empregados seus, para que seus candidatos fossem sempre eleitos e se mantivessem no poder. E eles, com certeza, tinham seus ganhos, né? Com certeza. Então, vamos falar um pouquinho do tenentismo, assunto da página 43, no livro de vocês. Esse grupo vai contribuir para o fim da República Velha, o fim do poder dos coronéis, o fim do poder dos cafeicultores, da política dos governadores, da política do café com leite, o fim de tudo isso. Vão se unir a classe média, os pobres que não tinham terra para sobreviver e que viviam sendo manipulados e oprimidos pelos coronéis e obrigados a votar nos candidatos que por eles fossem indicados. Esses tenentes eram militares de baixa patente, a maioria de classe média, tá? Não tinham renome. Não eram reconhecidos, na maioria das vezes, eram chamados só quando havia algum motim para conter a população, enfim, dar a cara a tapa. E eles traziam de primeira mão algumas propostas para mudar esse quadro da política nacional, que seria a moralização da política. O que seria essa moralização da política? Eles enfatizavam que eram contra o voto de cabresto, eram contra o voto aberto, e a gente sabe que a Constituição defende esse ponto. Eram contra a política do café com leite, dos governadores e o poder das oligarquias. Eles eram contra. O que eles queriam que houvesse a mudança? Que o voto fosse secreto. Que houvesse uma justiça eleitoral que investigasse, que não aceitasse que o povo pobre, analfabeto, fosse oprimido, fosse obrigado a votar em candidatos que nem eles mesmos queriam, tá? Só porque os seus patrões indicavam e eram obrigados a isso. Eles não queriam que isso continuasse. O que eles queriam mais? Que houvesse uma criação de uma justiça eleitoral, que houvesse um investimento na educação, que ela fosse obrigatória, que ela fosse primária, né? Que houvesse mais um olhar especial para com a saúde das pessoas, porque nós sabemos que 85%, 85% naquela época, além de analfabetos, tinham uma condição de saúde precária. Nos dias de hoje não é diferente, viu, gente? Queriam o fim das oligarquias no poder, porque essas oligarquias que inibia, que impedia essa participação política e definitiva do povo na época. Então, esses coronéis, eles negavam esse direito a quem tinha para se manter no poder durante 41 anos. Isso aconteceu. Quais os principais movimentos que surgiram nesse momento, que vai facilitar para o fim da República Velha? Revolta dos 18 do Forte, né, que vai ocorrer no Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro. Alguns
tenentes, né, vão estar contra propriamente o governo a eleição de Arthur Bernardes, querendo que anule essa eleição, porque discordam das fraudes de tudo, como tudo acontecia. Nós já estudamos sobre como acontecia. E eles foram seriamente reprimidos, foram presos, alguns mortos, né? 18 porque eram 17 soldados e um civil que resolveu se juntar ao grupo. 16 deles foram mortos, né? Também a coluna Prestes, né, que vai surgir depois dessa repressão e tal, 1925 a 1927. O líder vai ser o Luiz Carlos Prestes, né? Eles vão também contra os mandos e desmandos das oligarquias e eles vão no foco da situação. Eles vão viajar pelo interior do país, falando para aquelas pessoas pobres e analfabetas que não tinham nem acesso aos meios de comunicação, né? 85% era analfabeto, nem sonhavam com televisão, mas já tinha alguns rádios, uma grande minoria mesmo. Então eles não sabiam como eram os mandos e desmandos, eles só massa de manobra desse povo político, como hoje também existe, né? Não tinham acesso às comunicações, não sabiam, eram alheios aos acontecimentos da época. Então a coluna Prestes resolveu ir neles, passando no ponto a ponto, contando as verdades, abrindo os olhos desse povo para cobrar para o seu direito, não votar mais naquele que o coronel indicasse, enfim, fazer uma revolução. Esse grupo também começou a ser perseguido pelo governo, muito perseguido, acabaram se dispersando. O Luiz Carlos Prestes se refugiou em outro país, se não me engano é a Bolívia. Teve outros conceitos e em 1930 ele volta com ideais, enfim. O que vai acontecer? Esses grupos, tanto dos tenentes quanto da coluna Prestes, vão ser imprescindíveis para o fim da Primeira República e vão marcar a época com a Revolução de 1930, quando Getúlio Vargas chega ao poder através de um golpe. Por quê? Houve a política de café com leite, né, que a gente já estudou. São Paulo estava no poder, era a vez de escolher alguém de Minas Gerais, e o presidente da época, Washington Luiz, não faz isso. Ele indica Júlio Prestes, paulista de novo. Minas Gerais não concorda, se junta com o Rio Grande do Sul, com a Paraíba, lança uma chapa, presidente Getúlio Vargas, vice João Pessoa. Eles não ganham a eleição porque a máquina de poder político está na mão de São Paulo. São Paulo ganha a eleição através das fraudes, é notório isso, mas Getúlio Vargas não conseguiu provar, tá? Não assumiu a presidência, não conseguiu anular, porém, vai haver o assassinato do seu vice, o João Pessoa. Um assunto passional, não é nada a ver com essa questão política aqui, mas eles vão usar isso e vão acusar São Paulo de ter mandado assassinar o João Pessoa. Então, isso repercute nacionalmente. O João Pessoa passa a ser visto como um mártir, como um herói, e isso, né, os ventos mudam, sopram a favor da Aliança Liberal, né, liderada agora por Getúlio Vargas, que marcha juntamente com os tenentes, as pessoas de classe média que já estão com a sua mente um pouquinho mais abertas, né, de acordo com o Luiz Carlos Prestes. Então, aí vão lá para São Paulo, tomam o poder, assumem o governo do Brasil, chamado como a Revolução de 1930, que marca a história um marco na história do Brasil, que caracteriza como a Era Vargas, e é o nosso estudo de hoje por diante. Tenham uma boa tarde, eu espero que eu tenha sido clara, desculpa aí a pressa para aproveitar o tempo possível aqui, menos tempo possível, tá? Um cheiro para todos e bons estudos. Obrigada.